Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para a live do avivamento. Espero que vocês já entrem falando a palavra-chave. Pastora, cheguei. Glória a Deus. Já vai colocando aí, pastora, cheguei. Espero que vocês estejam aí já aguardando, porque temos uma palavra de bênção para a sua vida. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele é bom. Glória a Deus. Vamos entrando aí, meninas, vamos compartilhando. Chame uma ou duas para fazer parte, né, desse banquete, porque nós estamos assentados à mesa do Pai, aonde o Pai vai nos alimentar, né, através assim da instrumentalidade da pastora Eliette, mas o teu Pai vai te dar um alimento hoje, nessa noite, vai me alimentar também, porque à medida que nós vamos falando da palavra do Senhor, Ele também nos preenche, Ele também nos enche, Ele nos ilumina e nos dá sabedoria. Por isso que eu faço questão de me colocar disponível ao Senhor para estar pregoando a palavra dEle, porque assim eu também aprendo de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui quem já chegou. Vamos, meninas, vamos entrar, vamos estar entrando, aleluia, para que o Senhor possa falar contigo. Coloca aí, pastora, eu já cheguei. Cadê a Ruth, cadê a Marcele, cadê Bárbara, missionária Elane, cadê Eduardo? Cadê Teuvina? Teuvina. Cadê Monique? Eu sei, amadas, que às vezes vocês vão assistir só no decorrer da semana. Não tem problema algum, tá? Você pode ficar à vontade. Não tem a obrigação de assistir quando a gente entra. Mas o ideal é que vocês acompanhem ao vivo, que vocês venham também cooperar com a pastora. Desculpa, para que eu também tenha um feedback, para que vocês possam me ajudar, para que vocês possam estar também trazendo palavra, para que vocês possam estar fazendo seu pedidinho de oração. Eu não esqueça, amados, de colocar vocês em oração. Eu amo estar orando, aleluia, amo estar orando, e quanto mais argumento, mais assunto para colocar diante do Senhor é melhor. Porque aí eu fico mais tempo com o Senhor e isso é bênção. Você participar da mesa, ter um encontro logo pela manhã com o Senhor e começar a falar com o Senhor, das suas demandas, começar a agradecer o Senhor. Eu ontem mesmo até falei na igreja, né, que meu esposo falou para mim que ele estava me ouvindo, que foi uma das orações mais lindas que eu fiz. Eu fiquei assim, oração mais linda, porque eu estava agradecendo ao Senhor logo de manhã, de uma forma bem simples, que eu falo com o Pai como Ele está do meu lado, né? Eu falo assim, converso com o Pai, e eu estava falando, Senhor, muito obrigada, né? Por poder escovar os dentes, por poder tomar banho. Muito obrigada, Senhor, por respirar, Senhor, porque muitos, amados, estão num leito e não tem essa oportunidade. Eu estava agradecendo ao meu Deus logo pela manhã, Senhor, muito obrigada, porque eu logo fico pensando nas pessoas que são limitadas, né, que não podem nem beber água do jeito que elas querem, que para tomar um banho tem que ser no leito, é aquele paninho que se passa, e a gente pode ter essa bênção de sentir a água caindo no nosso corpo. Quando a gente fica sem água dentro de casa, a gente sabe o perrengue que é. Toma banho de canequinha, misericórdia. Imagina aqueles que não têm esse prazer. Então é motivo da gente agradecer a Deus não só pelo extraordinário, não, pelo ordinário também. Senhor, muito obrigada pela minha comida, pelo meu pão. Vai colocando diante do Senhor a sua gratidão, que às vezes a gente só sabe pedir, a gente não agradece, né? E ele estava falando
a respeito disso. Duas coisas hoje, né, me tocou muito em relação à oração. Aliás, ontem foi essa fala do meu esposo, né, a respeito, falando que a oração foi linda. Eu fiquei até sem entender, mas depois eu compreendi, né, a visão dele, porque foi lindo, porque eu estava agradecendo a Deus pelas coisas que Ele nos dá, né, pelo cuidado de Deus. Aí foi lindo por conta disso, né, porque às vezes Ele me vê pedindo muito, colocando muita coisa diante do Senhor, e a gente às vezes tem que parar um pouco, né. E outra coisa que a gente, só para esperar vocês entrarem, amadas, outras coisas também que me chamou a atenção em relação à oração foi hoje pela manhã. Eu tenho por hábito, né, meu filho está trabalhando, então eu tenho por hábito, antes dele sair, ele vem para perto de mim, eu paro tudo que eu estou fazendo, se eu estiver costurando, aí eu paro tudo e vou orar por ele. E eu oro com imposições de mãos, abençoando, como o Senhor tem assim nos orientado. Só que ele saiu e simplesmente esqueceu. Eu falei assim, meu Deus, João nem se despediu de mim, foi embora. Aí eu liguei para ele e falei assim, João, você esqueceu, nem orei por você. Aí ele falou assim para mim, mãe, não tem importância não, ora por aqui mesmo, que eu vou receber, mas Deus está comigo. Fica tranquila, mãe, Deus está comigo. Que coisa maravilhosa. Ainda que a gente saiba da necessidade da oração, mas não é a minha oração, é a mão de Deus, é o cuidado de Deus. Então ele já tem isso, porque muitas vezes as pessoas elas ficam tão achando que a oração do outro é que faz efeito, a oração do outro ele tem que ter aquela oração, porque se fulano não orar, Bertão não orar, não vai acontecer. E graças a Deus, eu louvo o nome do Senhor, porque meu filho entende que eu tenho de orar por ele, mas que se eu não orar, Deus ele continua guardando. Amém? A oração do justo ela vale muito em seu efeito, mas você tem que ter fé. Porque de repente a pessoa não pode ir aí na tua casa, de repente o pastor não pode ir na tua casa, a irmãzinha não pode te ajudar em oração, porque às vezes as pessoas até acham que Deus ele não vai ouvir elas, porque ela não tem um título, não é uma missionária, não é uma diaconisa, então precisa de uma oração forte. Oração forte, querido, é a oração feita com fé. É a oração sincera, é a oração com o coração quebrantado. Essa é a oração forte. Vamos orar? Aleluia! Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Para que eu vou botar o óculos, né? Se eu vou orar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, igreja. Meu Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo aquilo a qual o Senhor tem proporcionado, Senhor, para minha casa, para minha família, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelas tuas mãos sobre, Senhor amado, as nossas vidas. Peço perdão, Deus, dos meus pecados e quero colocar, Pai, cada vida que estará ouvindo e assistindo esta live. Meu Jesus, eu não sei a necessidade, mas o Senhor é o Deus que percute todos, ó Pai amado, os pensamentos dos homens, ó Pai. Nada fica oculto ao seu entendimento e nada passa desapercebido, Pai. Então, Senhor, entra na necessidade do teu povo. Visita, Senhor, os lares, as famílias, ó Pai. Una cada vez mais os filhos aos pais, Senhor. Toma, Senhor, os casais, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai amado e Pai querido. Repreenda, Senhor, a fúria do adversário, meu Jesus da glória. Que todo espírito de contenda, Senhor, toda demanda de Satanás sobre essas vidas venha cair por terra. Meu Jesus, visita os enfermos. Que haja cura, Pai. Eu ministro cura sobre essas vidas, sobre aqueles que estão acamados, sobre aqueles, ó Pai, que estão sobre, Pai, palavra dos médicos, ó Pai, a qual eles já desistiram de lutar pelas suas vidas, Pai.
Toma nas tuas mãos, a última palavra, ela vem de ti, Pai. Visita, Senhor, amadas comunidades, cracolândias, Senhor. Toma aqueles que estão em situação de rua. Toma aqueles que estão na prostituição, no homossexualismo, Pai. Ah, Senhor, na pedofilia, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Visita os corações, ó Pai, que estão cansados e abatidos, Pai. Abençoa, Senhor, essas vidas, ó Pai. Entra com o teu poder, com as tuas mãos de misericórdia, meu Jesus da glória, em nome de Jesus, amém? Ô glória, aleluia, vamos ver aqui, aleluia. Ruth, boa noite. Ruth é a minha compartilhadora, tá sempre compartilhando. Ruth, vem aqui, Ruth, tomar um cafezinho com a tua pastora, Ruth. Porta tá aberta, amém? Ruth, Marcele, eu tô esperando empadão. Ah, pastora, a senhora tá de dieta, mas eu abro uma exceção pro teu empadão. Eu abro uma exceção pro teu empadão. Amém, igreja? Nós hoje vamos estar com uma palavra aqui pro teu coração. Uma palavra que o Senhor tem despertado. Aí você já fica assim, pastora, já veio, pastora, eu não vou brigar com ninguém, só vou falar a palavra. Igreja, nós somos profetas e a gente tem que entregar aquilo que o Senhor tem mandado. Ai de mim se não falar a palavra do Senhor. Ai de mim se não for conforme o Senhor falou. Eu não tenho. Tem como a gente fugir. Às vezes o Senhor me coloca falando, meu Pai, o Senhor manda eu levar uma palavra. Quando eu chego num lugar, eu falei assim, Senhor, é essa palavra? Aí o Senhor, fale e não te cales. Então a gente fala, né? E hoje não é diferente. Eu vou estar aqui trazendo uma palavra para nossas vidas. Chame mais um aí, gente. Chame mais um. Gente, não esqueça de compartilhar. Essa palavra tem que chegar num número maior de pessoas, alcançar vidas. Hoje em dia a gente não vê mais o evangelho sendo pregado. Então cabe a você que vai aí assistir, compartilhar essa live, para que as vidas possam ser edificadas através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. É pela pregação da palavra que as pessoas vão ter a sua fé assim elevada. Amém? Vamos lá. Nós estaremos lendo e meditando nessa palavra gloriosa que se encontra na segunda carta aos Coríntios, seu capítulo 12. Vamos estar lendo? A gente vai ler alguns versículos, não vou ler tudo. É só até onde o Senhor tem nos direcionado. Em verdade, não convém gloriarmos, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que
se desviasse de mim. Aleluia. Aleluia. É essa palavra, amado. Essa palavra que me constrange. Paulo, ele falando a respeito de si mesmo e de um espinho que lhe foi posto em sua carne. Aleluia. Aqui vai dizer que em verdade não convém gloriar. Paulo, ele fala que ele não iria se gloriar pelas coisas a quais o Senhor o permitiu ver. Ele viu, ele falou que, falando de um homem que foi ao terceiro céu. Nós sabemos que o primeiro céu é esse que nós podemos avistar, mas acima tem o céu, acima das nuvens, e tem o céu onde o Senhor, o inimigo, ele fica o quê? Nas regiões celestiais, mas o Senhor fica no trono da graça, no terceiro céu. Mas eu não quero falar a respeito disso, mas é só para ter uma explicaçãozinha daquilo que Paulo viu. Ele fala que foi até o terceiro céu. Aleluia. E foi arrebatado ao paraíso e viu coisas que ele não era permitido ele falar. Coisas a quais também ele não teria palavras para expressar das coisas que ele viu. João, ele viu e ele relatou algumas coisas que ele viu. Mas Paulo, ele fala que ele não tinha palavras para falar. Coisas que ele não podia falar de tão enorme que elas eram, e também a gente não ia compreender. Até as falas de Paulo já é difícil de compreender, O próprio apóstolo, ele assim dizia. Mas entrando aqui na aplicação a qual o Senhor colocou no meu coração. Paulo, ele diz que ele iria se glorificar, ou me glorificarei, me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. A gente vê tantas pessoas, se intitulando como homem de Deus, como profeta, como isso, como aquilo. E Paulo, ele fala que ele vai se gloriar nas fraquezas dele. Irmão, se você está fraquinho hoje, glorifique ao Senhor. O Senhor fala que bem-aventurado é aqueles que passam por perseguição, aqueles que choram porque serão consolados. Paulo, ele entendia isso. Aleluia. Ele sabia que quanto mais fraco, mais dependente, aleluia, de Deus ele fosse, maior seria a porção, aleluia, que ele receberia. Entenda, se você está passando por lutas, por prova, glorifique o nome do Senhor. O próprio Senhor, ele fala em tudo da glória ao Senhor, aleluia. A palavra de Deus, ela nos direciona a isso. Porque, meu amado, ainda que você esteja passando por uma luta, ainda que teu estado esteja como você fala assim para o Senhor, Senhor, eu não consigo mais, eu não aguento mais, e você já viveu coisas grandes, igual o Paulo estava aqui relatando, já vivi coisas grandes de Deus, já vi morto ressuscitar, já vi portas se abrirem, já vi o Senhor mandar alguém bater na minha porta e trazer aquilo que eu necessitava. Porém, hoje eu estou me sentindo fraco. Porém, hoje eu estou na situação de Elias. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique. A gente sempre fala de força, de luta, mas aqui essa fraqueza, ela vai te direcionar. Ela vai te impulsionar a buscar aquele que pode. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o poder dele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Coisa maravilhosa é nós entendermos que nós temos um Deus que na hora que estamos fraquinhos, ele nos dá uma injeção de ânimo, ele nos capacita, ele nos adestra nossas mãos para toda a batalha. Mas minha pastora, mas eu já estou cansada de pedir. A senhora falou aí de oração, eu estou cansada de orar. E eu não entendo, pastora, porque Deus, ele não faz. Aleluia! Glória a Deus!
Crente, entenda que o Senhor deixou aqui palavras de Paulo, aleluia, que ele orou ao Senhor 3 vezes. Esse espinho aqui, eu não vou nem entrar muito profundamente, porque alguns historiadores vão falar que de repente, até o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala a respeito de Paulo de repente ter tido alguma enfermidade que afetou a sua visão, porque numa carta ele escreve e fala que com grandes letras ele escreve aquelas pessoas. Mas eu não quero entrar no mistério do que é esse espinho na carne. Eu quero que você entenda que tinha algo que o perturbava. E de repente você tem algo que te perturba, algo que você queria viver livre disso. Quem nunca? Tem pessoas que têm enfermidades crônicas, que ainda vivem tomando remédio. Tem pessoas que têm um vício, que sabe que se de repente começar ali, dar o primeiro passo ali, o primeiro gole, vai cair, mas ainda está na presença de Deus e você ainda está assim. De repente é esse teu espinho na carne. De repente você precisa entender que a cada dia você precisa buscar o Senhor. A cada dia você precisa morrer um pouquinho mais. A cada dia você precisa lutar, mesmo que a sua força ela seja pequena. Mesmo assim a palavra vai falar, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, sua força será pequena. Mas essa força, mesmo sendo pequena, mas se você tiver o entendimento que existe um Deus que pode te capacitar a suportar esse tormento, essa tribulação, porque aqui vai falar que o próprio Deus, ele anuncia Paulo, aleluia, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. A graça do Senhor nos basta. Muitas vezes nós ficamos atormentados por aquilo que nós temos que enfrentar. Mas a palavra do Senhor tem nos assegurado que a graça dele é suficiente, aleluia. E eu quero trazer a você esse entendimento, ainda que as coisas não mudem, você pode continuar de pé, você pode continuar a sua trajetória, você pode continuar glorificando e exaltando ao Senhor, que tem ministrado na tua, aleluia, e na minha vida uma graça suficiente. A presença do Senhor na minha e na tua vida é suficiente para nós continuarmos a caminhada, aleluia, oh glória. Não é para você parar. Não é para você ficar murmurando por causa da situação. Às vezes o Senhor permite até mesmo para ver aonde está o seu coração. Porque muitos só buscam o Senhor pelo pão que Ele pode dar, pelo milagre que Ele pode exercer. Mas Ele diz que a graça dele te basta. Aleluia, porque ela vai te dar força para você passar por lugares áridos, para você passar pela tua tormenta e continuar sendo crente. Aleluia! Oh, aleluia! Talvez hoje você queria que eu falasse assim, olha, Deus vai curar, Deus vai abrir. Não, Deus vai te dar graça. Aleluia! Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça. Eu gosto de falar de Paulo e sempre prego a respeito disso, que ele fala que era um homem experimentado. Ele sabia passar pela escassez. Ele sabia ter a bonança, ele sabia, aleluia,
Em tudo ele era experimentado e ele tinha contentamento. E é um homem que fala disso estando preso. Não é um homem falando disso num templo, num castelo, aleluia, com a sua Mercedes. Não, porque é muito fácil, crente, você falar que é cristão e que tá tudo bem, vai tudo bem. Aleluia. Glorificar o nome do Senhor. E para a igreja, quando a tua casa toda está servindo ao Senhor, ok, ótimo, lindo e maravilhoso. Quando você está enxergando bem, pode ler a palavra, ai Senhor, muito obrigada. Mas será que um espinho na carne vai te parar? Será que o seu filho nas drogas vai te parar? Será, aleluia, que uma porta fechada, aleluia, vai te parar? Nesta noite eu te convoco para olhar para a sua vida e falar, Senhor, eu não preciso de mais nada, a não ser, Senhor, a tua graça sobre a minha vida. Oh, meu Deus, aleluia! Será mesmo, igreja, que a graça do Senhor tem sido suficiente? Eu não quero dizer, meu querido, que Deus ele não vai te dar. Ele dá, ele cuida. Eu estava há pouco tempo lendo ali em Números, se eu não me engano, Números 6, a qual os sacerdotes eles iriam dispensar a bênção sobre Israel. Aleluia, eu vou até lá, igreja, vou até lá rapidinho, não saindo daqui da palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, igreja, Deus é muito maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Aqui diz, ó, o Senhor te guardará, te abençoará e te guardará. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Aleluia. A bênção do Senhor te dá paz. O Senhor fala, deixo-vos a minha paz eu te dou, não te dou como o mundo dá. E eu já falei aqui que a paz do Senhor não é ausência de conflito ou de guerra, é serenidade, é saber que Ele está a tua retaguarda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali o Senhor, Ele fala para o povo, manda os sacerdotes ministrar esta bênção ao povo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E haja paz dentro dos seus muros, prosperidade dentro dos seus palácios. Salmo 122, aleluia. Salmo 121 diz, aleluia. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guarda de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, oh glória, e a tua saída, desde agora e para sempre. Essa é a graça do Senhor na tua vida, a presença desse Deus que tudo faz, que tudo faz, que tudo faz, que tudo faz, aleluia. Ele faz, igreja, você caminhar entre os inimigos e Ele te guarda, Ele te guarda. Ele não deixa o homem só, a gente vai ver a presença de Deus ali, Senhor Jesus ali na manifestação de uma nuvem, uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem ali diante do povo. Aonde Moisés fala, Senhor, o Senhor vai comigo, tá, eu irei contigo, eu estarei contigo. Eles iam enfrentar o inimigo, eles não tinham força, ainda não eram os homens experimentados em guerra, não. Eles estavam saindo de um cativeiro, eles estavam acostumados que é só trabalhar, eles não estavam mais acostumados com guerra, eles estavam fracos. Mas o Senhor estava com ele, a graça do Senhor estava com o povo, aleluia.
Entenda. Às vezes o Senhor, Ele vai permitir você passar por algo, mas Ele vai estar contigo. A graça dEle, aleluia, é suficiente. Aleluia. A graça do Senhor, ela te capacita a passar, aleluia, por essa tempestade, por essas perseguições. Ela te capacita a isso. E você glorificar. Até mesmo para você não ser assim, aquele crente mimado, acostumado a Senhor, eu vou orar, o Senhor tem que fazer. Não é desse jeito o Senhor, amada, aleluia. Ele não é teu serviçal, Ele não é teu garçom, não. Ah, mas pastora, o Senhor Jesus falou que Ele ia servir, Ele ia limpar os nossos pés. Ei, peraí. O Senhor, Ele vai fazer isso, mas é algo espiritual. Para limpar a gente do pecado. As pessoas distorcem a palavra de Deus. O servir de Deus, de Jesus na minha e na tua vida, é servir como um cordeiro, com o sangue dele, com o Espírito Santo, para te capacitar, para te ensinar. Não é para fazer a tua vontade. A gente ora, Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí o Senhor nos coloca à prova. Para o quê? Para que nós venhamos crescer. Para que nós tenhamos experiência, para que nós não venhamos ser fracos, que qualquer ventinho, qualquer coisa, qualquer tribulação afasta a gente de Deus. E Romanos, o que vai falar? Que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem perseguição, nem nada. A graça do Senhor, ela continua sendo suficiente para mim e para você, crente. Olha o evangelho dessa forma. Não é um evangelho de oba-oba. Não é um evangelho de facilidade. Não é um evangelho de mar de rosa. É um evangelho que te capacita, aleluia, para ser forte, para ser corajoso. O Senhor te dá um espírito de ousadia, aleluia. Ainda que você esteja enfermo, aleluia. No outro dia postaram um vídeo no grupo da igreja de um irmãozinho que já está com uma certa idade, e ele falou: eu glorifico o nome do Senhor e eu quero morrer glorificando. Eu quero estar aqui na cama, mas glorificando o nome do Senhor, porque Ele veio me buscar. Aleluia. Ele não estava preocupado com a enfermidade, ele não estava preocupado com a morte, ele estava preocupado em ainda ter fôlego para glorificar e exaltar ao nome daquele que merece toda honra, toda glória. Aleluia. Oh, meu Deus querido, aleluia. Essa graça que me constrange, igreja, de estar aqui falando para você. Passe o que for, tá fraquinho, Senhor, a minha força é pequena. Peça a Ele que, aleluia, que ministre sobre a tua vida essa graça. Essa graça que vai fazer com que você haja como Paulo agiu, aleluia. De não ser esnobe pelas coisas que o Senhor fez com ele e através dele, mas ir até o fim. Ele falou que ele combateu, oh meu Deus do céu, aleluia, combateu o bom combate, cumpriu a carreira dele e guardou a fé, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar até atribulado, mas você não está desamparado, não está. Deus, Ele está contigo, meu amado. Paulo, ele vai dizer essas palavras para te encorajar. Aleluia. Porque sinto prazer nas fraquezas. 10. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguição, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando, aleluia, estou fraco, então eu sou forte. Aleluia.
força não vem do nosso braço, aleluia, a força vem do Senhor, que te sustenta, que te guarda, que opera maravilhas, aleluia, glória a Deus. Meus lindos, minhas lindas, esta é a palavra para a tua vida. Continua a tua jornada, não deixa o medo te paralisar, não deixa as injustiças, as perseguições. A graça do Senhor, ela é suficiente para te manter de joelho diante dele, mas de pé diante do inimigo, amém? Graça e paz, que o Senhor possa te abençoar. Quero estar orando pela sua vida, de repente espiritualmente você se encontra abatido, e eu creio que o Senhor, ele vai te levantar, porque você é um escolhido do Senhor. Pai, Senhor, muito obrigada por esta palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque a sua graça verdadeiramente é suficiente, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque quando temos a tua presença em nossas vidas, nós temos tudo, Senhor. Senhor, nós não sentimos falta de nada, porque o teu operar, Senhor, em nossas vidas é notório, porque o Senhor guerreia as nossas guerras, ó Pai. Toma, Senhor, o teu povo em tuas mãos, ó Pai. Senhor, levanta homens e mulheres, ó Pai, com um espírito de ousadia. Pai amado e Pai querido, aqueles que se encontram, Senhor, na caverna. Senhor, grita, brada o nome deles com força, Senhor, para que eles possam se posicionar e serem homens, ó Pai, que se colocam na brecha. Pai, homens, ó Pai, que dizem, Pai amado, eis-me aqui para ser restauradores, ó Pai. Abençoe, Senhor, essas vidas. E esses, ó Pai, que estarão assistindo essa live. Que esta palavra, Senhor, venha impulsionar para serem destemidos, ó Pai. Para, Senhor amado, serem cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. E fazer, Senhor amado, como diz a Tua palavra, Pai. Muito mais coisas ainda. Coisas maiores, ó Pai, do que o Senhor fez, ó Pai amado. Usa, Senhor, como profeta, usa como atalaia ainda nesses dias, em nome de Jesus. Amados, eu quero agradecer a vocês que assistiram, quero pedir também, se você ainda não assistiu o podcast com a nossa irmã Bárbara, foi lindo na quinta-feira. Daqui a pouco, essa semana, nós não estaremos fazendo podcast, mas já temos duas pessoas aí, duas pérolas, duas borboletas lindas, que vai trazer uma palavra do Senhor para a sua vida, um testemunho de fé, aleluia. E eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas, né? A quinta-feira nós estaremos fazendo um podcast, não essa, mas eu estarei marcando. Você que ainda não assistiu, assista, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas, amém? E compartilhe também essa live. Amanhã nós estaremos ali na nossa igreja, aleluia, ministério, né? Assembleia, ministério Efatá. Nosso pastor Valdemir e nossa vice-pastora Rosinelli. Eu me enrolo para falar uma benção, né? Pastora Rosinelli. Pai, mas aí, minha pastora Eliette, onde é que está esta igreja? Onde eu encontro a senhora? Onde eu encontro uma palavra de fé? Aleluia! Rua Rubi, 511. Aleluia! Amanhã nós temos o culto da palavra. Gente, segunda-feira, ontem, foi bênção o culto de libertação. Nós já estaremos entrando numa grande campanha na segunda-feira que vem, aleluia. E eu conto com vocês também, tá? Os cultos começam às 19 horas. Rua Rubi 511, Coelho da Rocha. Eu espero por vocês, amém? Graça e paz, um beijo no seu coração. Curte e compartilhe, amém?